Olá, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Pode Ser. Eu gosto muito de falar de diversas maneiras e ângulos que a gente tem para olhar uma situação, uma história ou um assunto. Então, é muito importante que a gente entenda que pode ser uma coisa, pode ser outra, do lado de cá, do lado de lá, vários ângulos e também a gente vai ter inserts de vários especialistas falando sobre especificamente desse tema. E o tema de hoje é sobre família, limites, como que a gente corta esses nossos muitos cordões umbilicais que nos ligam, mesmo que a gente não enxerga, e como que a gente trata isso colocando um limite saudável, sempre com muito respeito e muito amor. Mas antes disso, eu quero te convidar para seguir aqui, se inscrever no canal. Se você está ouvindo pelo Spotify, se inscreva também para você receber todas as notificações e pelo Instagram também, @Cassélico. Bom, quem me acompanha sabe quanto que família é uma coisa que a gente não escolhe e é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Tanto a família que a gente começa nela, né? Nossos pais, nossos avós, nossos tios, primos, quanto o passo para a gente ter a nossa própria família. Então, tanto a família que a gente teve, que a gente nasceu nela, quanto a nossa família que a gente quer gerar, que a gente quer ter a nossa, que acho que é um sonho, acho que uma das coisas que mais a gente se identifica uns com os outros é essa busca constante em fazer parte, né, em criar a nossa própria mini tribo ali, que é a nossa família. E com certeza, uma das coisas que vai reger todos os nossos relacionamentos, sejam eles pessoais, sejam eles profissionais, é a maneira que a gente aprendeu a se relacionar desde a nossa própria família. E eu gosto muito dessa ideia e dessa figura do cordão umbilical, porque quando a gente vem ao mundo, a primeira coisa, bom, nesse momento traumático que é vir ao mundo, né, sair de um lugar que a luz é perfeita, a temperatura é perfeita, o barulho é perfeito, né, não tem grandes instabilidades, e aí você sai para uma luz super forte, para uma temperatura muitas vezes muito mais fria, e você tem o choque do som e principalmente do corte do cordão umbilical, que é aonde a gente recebe todo o nosso suprimento, todo o nosso alimento, onde a gente não precisa fazer esforço nenhum, né? A gente tem que depois aprender a sugar, aprender a engolir, porque a gente vai começar a tomar o leite materno. Mas antes disso, esse cordão umbilical é como se a gente fosse assim extremamente mimado e falasse tudo chega para mim e de repente não chega mais. Não tem mais aquele cordão te dando todo esse alimento e aí você tem que se esforçar. Bom, eu gosto muito dessa ideia do cordão porque eu vejo que muitas vezes é como se a gente ainda tivesse mimos, como se a gente ainda ficasse como um bebê, como um feto que está acostumado a ficar ali numa situação de vítima muitas vezes, na maioria das vezes, aonde você está lá no bem bom, seja lá qual é esse bem bom, em cada situação a gente vê de uma forma, e aí você precisa cortar. E muitas vezes, olha só que coisa engraçada, né? No parto, a maioria das vezes que alguém corta o cordão umbilical, não são os pais, ou não é a mãe, talvez o pai ou o médico, e não é muito menos a gente. A gente nunca vai pegar e conseguir cortar nosso próprio cordão. Então, olha só que desafio enorme que é a gente identificar aonde a gente estava recebendo esses laços que nos prendem a essa infantilidade, muitas vezes a essa imaturidade, e conseguir a gente fazer algo que talvez não seria nós. Não seria nossa obrigação a gente fazer. Então, a gente tem que entender aonde que está isso e conseguir cortar. E muitas vezes a gente tem esses cordões assim ao longo de uma vida adulta. A gente vê, eu tenho situações que eu vejo não só em mim, como em pessoas que eu conheço, que você vê muito nitidamente a dependência dessa pessoa com relação à família, com relação a pai, principalmente mãe.
Emocionalmente falando, que é o tema que eu gosto de trazer muito, né? Não estou falando aqui de material, eu estou falando de emocional, de mental, que eu acho que é um plano e uma ação que a gente consegue hoje, com a quantidade de informação que a gente tem, se conscientizar e buscar aceitar, sim, aceitar que a gente tem muitos dos nossos problemas ou infantilidades ou imaturidades que a gente traz emocionais e querer mudar. Acho que isso é o ponto mais importante da gente olhar. Será que eu quero mudar? E esses cordões umbilicais são como se fossem limites, né? Que a gente muitas vezes tem que estipular. E é muito difícil, porque normalmente quando a gente estipula um limite, a gente se sente cobrado, culpado. Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô tirando essa pessoa da minha vida? Eu tô tratando ela mal? Será que eu tô sendo grosseiro? Então, é muito tênue a linha de vou colocar um limite por amor, porque limite é um amor pela minha vida que eu preciso ter para poder amar outra pessoa, eu preciso aprender a me amar. Então, se eu tô colocando limite, eu tô me protegendo e eu tô me amando. E aí sim eu posso amar a outra pessoa também. Então, essa linha de cortar sem ser uma coisa grosseira, sem ser uma coisa egoísta e sem a gente se sentir cobrado e culpado. E muitas vezes, gente, não depende só da gente, né? Depende da situação que você está vivendo, depende muito da característica que você tem dos seus pais, na sua família, ou seja lá quem for, que tem essa ligação forte com você. Muitas vezes é um relacionamento antigo que a pessoa fica ali, parece te segurando de alguma forma emocional para você não avançar. Eu gosto também desse cordão porque a gente pensa como se fosse um passarinho preso na gaiola, sabe? Ou uma linha que conecta que aquele passarinho só pode voar até tal lugar, porque daí ele tem que parar. Então, a gente está falando aqui de romper padrões, porque muitas vezes essas pessoas que amarraram o passarinho, elas também foram amarradas e não conseguiram se soltar. Então, a gente rompe padrões e quando a gente consegue ter essa consciência e consegue romper com carinho e amor e respeito ao outro e respeito a si mesmo, a gente também consegue ter a nossa própria liberdade, que é algo tão importante, tão necessário nos dias de hoje. E uma das coisas que eu fiz e que surtiu muito efeito para eu conseguir me blindar e me proteger disso e cortar muitos cordões, e existem muitos outros que a gente ainda tem que cortar, é com a terapia. E a gente vai ouvir junto o áudio do psicoterapeuta Juarez, que está dando a sua contribuição aqui para o Pode Ser. Cortar o cordão umbilical com os pais, né, com a família, permite que a individualidade se processe, que começa cedo essa individualidade, porém nem sempre é respeitada pelos pais. Os pais acabam projetando nos filhos suas próprias identidades, seus próprios quereres, suas próprias vontades, achando que podem moldar aquele ser que é um indivíduo, a sua própria maneira, não é? Então, o processo que precisa ser visto é um processo em que os filhos precisam diplomaticamente, né, de uma forma bem amistosa, enfrentar as obstruções, limites que não coincidem com a sua maneira de ver o mundo. O corte umbilical não prejudica os valores familiares. Esses valores familiares são passados na educação, nas conversas, no modo de vivenciar, né, que tem toda a ética, os valores morais, que ficam mais bem sublinhados se forem passados em conversas, em exemplos, em discussões positivas para poder elaborar de como vai ser assimilada esse modo de viver, né? Essa adequação à cultura que se vive.
cada um tem sua personalidade. Ela não é uma personalidade familiar, né? A família transfere princípios e éticas. Agora, cada indivíduo, né, nesse distanciamento, consegue vivenciar seus potenciais, suas competências. E elas são individuais, né? Não tem como ser espelhado o tempo todo. Senão a pessoa fica submetida, fica em conflito interno, né? Eu sou assim, mas não posso viver como eu sou. Não descolar essa ligação não permite o amadurecimento e o encontro com o seu eu, né? Eu sou assim, amadurece, individualiza, traz segurança, se não tiver muita crítica, né? Você tem que ser igual ao teu avô. Não existe isso. Sua adequação à própria personalidade. Por outro lado, compreendendo os princípios morais e éticos da cultura em que se vive, né, da família, dos pais, esses confrontos diminuem muito. Isso dá uma liberdade em ser e se sentir aceito como se é. Você não precisa ser um carbono, né, um espelho do pai ou da mãe. Com isso, se os pais aceitam e respeitam essa individualidade nos filhos, isso vai trazer uma consequência de um relacionamento afável, afetivo, tranquilo, pacífico com a família e com o meio também, né? Ele é músico, que bom, né? O pai é médico, eu não preciso ser médico. E por aí vai. Realmente é muito difícil a gente conseguir encontrar esse caminho de ser cordial, de ter os nossos valores preservados. Eu sinto que essa história de valores sempre trazem muitas dúvidas, né? Ai, se eu tô cortando aqui, pondo limite para os meus pais nessa coisa, eles falam que eu não tenho os valores. Então, os valores que confundem muito não é se você vai seguir uma carreira tal ou X ou Y, ou se você vai andar com tal turma ou a outra turma, ou se você quer ficar sozinho em casa. Isso são escolhas, isso são opções de maneiras de viver, não são valores. Valores éticos, valores morais, são coisas muito mais que batem com as leis que a gente tem, batem com a hierarquia, com a autoridade, com respeito, com idoneidade, com não fazer com o outro que você não quer que façam com você, né? Então, acho que é algo que, inclusive, a gente precisa trazer esse alerta cada vez mais, porque eu sinto muita gente, às vezes, em dúvida com essa questão de valores, diferente de escolha de vida, né? Então, essa linha cordial de você explicar para sua família que você agora tem uma maneira e uma escolha diferente da delas e que não é misturado com os valores, que os valores de ética, os valores morais são mantidos, mas você tem uma outra decisão e uma outra tomada de escolha de vida que você precisa seguir, né? E você precisa seguir isso. Quanto mais você conseguir fazer esses cortes cordialmente, com respeito, a gente consegue ser mais individualizado. A gente consegue sentir quem a gente realmente é. E eu gosto muito de falar sobre essência, né? Eu gosto muito de entrar, e sempre entrei nesse tema, porque eu demorei muito tempo até conseguir descobrir e amar quem eu sou. Eu estava até outro dia falando para os meus filhos disso. É normal você achar que você é uma coisa e você ainda não ter tanta certeza, porque eles são jovens ainda. Mas é muito gostoso quando você vai se deparando com situações
onde você sim consegue identificar a sua essência, que eu acho que é algo muito similar à personalidade, a como a gente era desde a infância, alguns traços de personalidade que são únicos nossos e que a gente pode pegar isso e levar para a nossa vida toda, para nos impulsionarem, para deixarem a gente ser único. Né? Então, quanto mais a gente busca isso, mais leve fica a nossa vida, porque você vai andando de acordo com a sua essência, com quem você é. Isso só é possível depois de fazer esses limites, esses cortes todos que a gente está contando aqui. E eu tenho recebido, na vida inteira eu recebi muitas histórias de muita gente que gosta de compartilhar e que gosta de saber a minha opinião sobre tal assunto. E por isso, então, que veio essa história toda de fazer o Pode Ser. E eu quero muito compartilhar algumas e quero que vocês sintam sempre à vontade para escrever, para mandar as suas histórias, inclusive para a gente trazer esses temas aqui, como foi esse. E a maioria dessas histórias, muitas vezes, eu sinto muita similaridade com coisas que eu já passei, né? Então, eu identifico coisas que ou eu já passei ou eu estou passando. Então, é muito gostoso a gente compartilhar e a gente ter essa troca mesmo. E eu queria conversar com vocês e falar sobre o que é uma família disfuncional, porque essa família disfuncional que não funciona tão bem, tão fluida e tão leve, ela é uma família normalmente que faz a gente ficar mais fora do nosso lugar, da nossa individualidade, faz a gente não se descobrir tão bem, faz a gente não ser tão livre, a gente acha que a gente está livre, a gente acha que a gente está crescendo e, na verdade, parece que aquilo que a gente sempre está ficando ainda preso de alguma forma a todo esse problema disfuncional e emocional, principalmente, que tem nas nossas famílias. Por exemplo, uma família disfuncional é aquela que necessidades materiais, sociais, espirituais, afetivas ou culturais deixam de funcionar corretamente. O resultado dentro do ambiente familiar podem ser crianças severamente afetadas psicologicamente. E esse severamente é muito engraçado, porque a gente sempre acha assim: ah, não, meu filho vai bem na escola, meu filho tem amigos, meu filho é educado, então ele está ótimo. Mas, na verdade, a gente não entende que quanto mais severo mais escondido tá. E muitas vezes é difícil até para os pais identificarem que existe e está existindo um problema por causa de tal coisa que aconteceu ou por a família ter algum lado mais disfuncional que aquela criança não consegue se desenvolver corretamente, né? E eu quero contar aqui de três famílias disfuncionais aqui que eu identifiquei em alguns relatos, que um é o filho que assumiu uma posição de chefe da casa depois de uma separação conturbada dos pais. Então, além de cuidar das suas próprias questões, às vezes é jovem, é adolescente, ele também se sente na obrigação de cuidar da mãe, de cuidar do pai, de cuidar do irmão mais novo. Às vezes ele vira mãe, vira pai de um monte de amigo, de um monte de gente, né? Outra situação, o filho de pais que estão vivendo naquele embate, naquelas brigas. Então, o filho vira um mecanismo de reconciliação ou briga do casal. E aí o casal fica sempre colocando ele como uma peça fundamental. Então, se briga, é por causa dele. Se vai reatar, é por causa dele. Ou ele tem que ajudar alguma coisa, né? Ele tem que ajudar. Olha, seu pai fez isso. Olha que horror que seu pai é. Olha como seu pai é mesmo. Ai, mas sua mãe é sempre assim. Então, o filho sente na obrigação de ajudar. E a mãe, muitas vezes, que tem seus filhos já adultos, podem até estar casados, podem morar com ela, podem morar fora de casa, não interessa. Mas ela se sente responsável em continuar conduzindo um papel de mãe como se eles fossem crianças. Então, às vezes, ela aparece na casa dos filhos porque ela quer ajudar. Sempre é porque ela ama você, porque ela quer ajudar você, porque ela quer ou estar com os netos, ou ela quer organizar a compra do supermercado, né? Ou muitas vezes até paga contas para os filhos e os filhos, às vezes, não conseguem se desvincular porque tem essa necessidade financeira, que também é um tipo de cordão umbilical, né? É difícil da gente caminhar, tanto a financeira como outras, são todas
difíceis, né? Nenhuma é mais difícil e mais pesada. Cada uma tem a sua grande intensidade. E essas crianças, muitas vezes, na grande maioria delas, são afetadas e elas têm características muito específicas de serem inseguras, de serem crianças sempre vítimas. Elas causam um problema quando elas estão acostumadas a ter briga dentro de casa. O que elas fazem? Elas querem brigar. Elas querem brigar com as amigas, elas querem brigar com o professor, elas querem brigar com o namorado, com a namorada. E aí, o que acontece? Ela quer brigar porque ela está acostumada a ficar nesse ambiente de briga. Então, vira como se fosse um vício, uma droga, né? O cérebro fica com aquela química toda que gera, que a gente recebe quando a gente está numa briga, e mesmo que é um círculo totalmente vicioso e ruim, é um lugar, é um ambiente familiar. Então, muitas vezes, você fala, poxa, mas você está brigando porque a pessoa ela se sente bem na briga, não porque ela é maldosa, mas porque ela está muito acostumada a receber aquele estímulo. Então, ela precisa daquilo. Ela não consegue perceber que a briga está fazendo mal. Ela quer ficar naquele ambiente, que é um ambiente infantilizado dela também, que é um ambiente seguro de vou ficar na briga, ou porque os pais brigavam muito com ela, né? Ou a mãe, ou a avó, tem uma pessoa de referência que sempre trazia esse peso. São crianças normalmente também que se sentem muito cobrados ou culpados e aí se vitimizam bastante. Mesmo quando eles têm a culpa, eles conseguem trazer para o outro que, na verdade, eles foram injustiçados. Eu acho que você deve estar ouvindo e lembrando, ou de você ou de alguém que você conhece. Mas o mais legal e o que eu quero trazer para vocês sempre é esse pode ser uma coisa e pode ser outra. Às vezes a gente ouve alguém falando e a gente fala, isso é a cara do fulano. Isso, nossa, eu vou encaminhar para tal pessoa. Encaminha mesmo, mas você tem que lembrar que pode ser que você está tendo um problema com a tal pessoa, mas pode ser que você seja essa pessoa. E é isso que é o mais legal da gente conseguir evoluir. A gente só consegue evoluir, consegue melhorar, consegue identificar nossos problemas se a gente aceitar que pode ser também de outra forma. E é difícil de aceitar que a gente tem esses problemas, muitas vezes, que não está só no outro, que pode ser que está na gente também, e é difícil tomar uma atitude e saber para onde a gente vai. Então, eu vou dar algumas dicas para, se você está passando por esse momento, eu sei que é muito difícil a gente conseguir fazer esses cortes, mas vou dar algumas dicas que pode ser que te ajudem. A primeira é para de assumir todos os problemas de todo mundo. Para de querer salvar, sabe, paz mundial? É brincadeira, mas é verdade. A gente quer ser a salvação de todo mundo. E existe pessoas e momentos onde a gente não vai conseguir mudar o outro. Seja esse outro o país que a gente vive, seja esse outro o seu relacionamento, o seu parceiro, seja esse outro sua família. Você não vai conseguir mudar a sua mãe, você não vai conseguir mudar o seu pai. Muitas vezes as pessoas podem melhorar, mas não é a sua responsabilidade. A sua responsabilidade é cuidar de você. É cuidar de como você vai ser essa nova referência, esse novo formato da sua família. Porque aí você vai ter uma oportunidade, uma página em branco para falar, agora eu vou cuidar da minha família. E eu vou ser uma referência diferente. Eu vou pegar as coisas boas que a minha família me deu e vou trazê-las para a formação da minha família. E eu vou tirar as coisas ruins para que isso não faça ainda mais mal para os que virão. Então, é muito importante você ter essa consciência. Segundo lugar, seja firme. Ser firme não é ser grosso, não é gritar. Ser firme é saber o que você está fazendo e o que você está fazendo é para o seu bem. E você estando bem, com certeza, vai fazer muito mais e vai fazer muito melhor por outros que você conhece. Terceiro lugar, busque a sua própria essência. Não tem preço quando você identifica quem você é e você não precisa, de forma alguma, ser o que os seus pais querem, ser igual ao seu pai, à sua mãe, fazer o que a sua família faz. Você pode encontrar um caminho de ser
você mesmo. Em quarto lugar, busque e procure ter a sua independência financeira. Ah, Carol, muito fácil falar isso, mas é difícil fazer. É muito difícil mesmo. Mas se você abrir mão de alguns confortos, de algumas coisas por um período, isso vai tanto te estimular a buscar o que é seu, a buscar a sua vida, a sua independência, mesmo que você tenha que dar alguns passos para trás, para num futuro você ter o que você quiser ter, mas dentro dos seus padrões, dentro da sua verdade, da sua vida. E essa independência, ela vai te ajudar também a gerar muitas outras. E em quinto lugar, tenha a sua própria opinião. E quando a gente tem a nossa opinião, a nossa verdade, a gente não precisa ficar esbanjando na cara de todo mundo, a gente não precisa e não quer, muito pelo contrário, a gente não faz questão nenhuma de convencer o outro. Quando a gente está indeciso daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente é, do que a gente acredita, o que a gente faz? A gente quer discutir com o outro. Quanto mais a gente discutir, mais a gente pode convencer alguém, e esse convencimento te faz ficar mais seguro de que você pode estar certo, né? Então, tenha a sua opinião, a sua verdade guardada para você, sem precisar convencer a todos à sua volta. E se você acha que está passando essa situação de uma forma muito drástica, muito intensa, que está pegando na sua saúde, enfim, procure sempre terapia, procure ajuda de um médico. Eu tenho certeza que com uma pessoa certa e com vontade de melhorar e de romper esses padrões, esses cordões que estão te prendendo, você vai sim encontrar felicidade, leveza e muita, muita, muita alegria. Bom, esse foi mais um episódio do Pode Ser. Não esquece de deixar a sua mensagem, de comentar, de se inscrever aqui no canal, me seguir lá no Instagram, @Casselico, e no Spotify. E se você quer compartilhar a sua história e fazer dessa história se transformar também no tema de um outro episódio, escreve para mim no podser@casselico.com.br. Te espero no próximo episódio.